Qual a ordem de disciplinas no exame de ordem? Muitos não sabem disso, mas no exame de ordem não há indicações de quando começam e terminam as disciplinas. Embora aparente ser algo de pouca importância, caso você deseje começar respondendo por alguma matéria específica, por exemplo, direito civil, terá que procurar até encontrar entre as 80 questões da prova. E por que a OAB e a FGV não apresentam essa informação? Por acaso não deve ser. Acreditamos que eles sabem que isso atrapalha o raciocínio e certamente tira alguns minutos da prova dos candidatos. No exame da ordem não há ponto sem nó. Então, como saber a ordem de disciplinas no exame de ordem? Em que pese não haja explícita essa informação, a OAB e a FGV têm mantido a ordem de disciplinas na prova da OAB ao longo dos anos. Houve uma edição em que essa ordem de disciplinas chegou a ser alterada, mas a OAB e a FGV voltou atrás e o mesmo padrão tem se mantido desde então. Através da imagem no meio do artigo, você pode ver a ordem atualizada de disciplinas no exame de ordem. Como usar a ordem de disciplinas no exame de ordem a seu favor? É praxe a indicação de que se inicie a resolução da prova pela disciplina de ética. De longe, ela é a matéria mais leve e mais relevante em número de questões no exame de ordem. Mas, além de ética, é recomendado que se priorize as matérias com maior afinidade. Por quê? A resposta é muito simples. É uma questão de economia de cérebro. Ao optar por questões que exigem menos esforço da mente, naturalmente haverá menor desgaste do poder de raciocínio, assim evitando erros bobos e deixando mais potência cerebral para matérias que despendam mais energia. Não obstante, isso também influenciará no tempo médio por questão. Ou seja, realizando as tarefas mais simples no começo, sobrará mais tempo para os temas de maior complexidade e para questões que você ficou em dúvida. Ou seja, conhecendo a ordem das disciplinas no exame de ordem, você poderá planejar a execução da prova de forma que o fluxo de resolução seja mais leve e eficiente. A ordem de disciplinas no exame de ordem e a relevância em número de questões. A prova de primeira fase do exame de ordem possui 80 questões objetivas que abrangem as 17 matérias contempladas no edital. Apesar disso, as matérias não possuem o mesmo peso para a formação de sua nota final, uma vez que o número de questões por matéria não é uniforme. Portanto, isso não deve ser ignorado durante a construção de sua estratégia de preparação. Para lhe auxiliar, apresento alguns cálculos que certamente contribuirão para sua aprovação. Pode-se dizer que as matérias que compõem a prova de primeira fase podem ser distribuídas em 3 agrupamentos, conforme a relevância de cada um em número de questões. Veja, através da imagem no meio do post, os grupos A, B e C. O grupo A traz as matérias mais importantes. Levando em consideração que a prova objetiva possui 80 questões, somente este grupo totaliza 47 questões, ou seja, representa 58,75% de sua prova. Por este motivo, este grupo de disciplinas deve ser o maior foco de seus estudos. O grupo B é composto pelas matérias de relevância mediana. As matérias que compõem este grupo totalizam 21 questões, ou seja, representa 26,25% de sua prova. Desta forma, este grupo de matérias deve ser estudado com muita atenção, porém levando em consideração a sua relevância mediana. O grupo C é representado pelas matérias de baixa relevância. As matérias que compõem este grupo totalizam 12 questões, ou seja, representam 15% de sua prova. Por este motivo, este grupo de matérias deve ser estudado, mas com empenho muito inferior às demais. Munido dessas duas informações, ordem de disciplinas no exame de ordem e relevância numérica de cada uma delas, você poderá traçar a estratégia perfeita para que você encare o exame de ordem com muito mais tranquilidade e segurança.